Finalmente eu assisti Michael e, sinceramente falando, a crítica falhou e muito. Eu nem vou enrolar muito. Vem comigo e descubra aonde que os especialistas falharam. E aí, Ignorer Master aqui, para falar do tão esperado e também tão aclamado filme do Michael Jackson. E sim, eu sei que demorei um pouco para vir aqui e dizer o que achei, mas fazer o quê? Mais vale tarde do que nunca. Já dizia o ditado, o Ignorer tarda mas não falha. Depois daquele massacre da crítica e das notas péssimas que os mesmos deram nos principais portais de avaliação cinematográfica, chegou a hora de nós, fãs do Rei do Pop, irmos às salas de cinema e bater o martelo de uma vez por todas. Os críticos tinham razão? Ou esse é mais um daqueles casos em que a tropa do Absolute Cinema se engana e os fãs se divertem? Nessa altura do campeonato, e claro, contando também um pouco com o meu atraso, você já deve saber que o filme é um sucesso absoluto. E só para deixar claro, nada contra a crítica. Eu acho que cada um é livre de dizer o que acha sobre determinada coisa, seja filme, série, anime e por aí fora. Da mesma forma que os especialistas têm o direito de dizer o que acharam, eu como fã também acho que estou no direito de dizer o que acho ou achei dessa obra-prima que para mim nada mais é que uma carta de agradecimento em formato cinematográfico por tudo que o Michael fez pela música e não só. Embora ele tenha ficado mundialmente conhecido por ser um músico, seu impacto vai muito além da música. O Michael foi sem sombra de dúvidas aquele tipo de artista que marcou e marca eras. E isso se comprova até hoje. O artista faleceu em 2009, mas existem diversas pessoas que nasceram em 2010, 2011, 2012 e por aí fora, que conhecem ele, se inspiram nos seus passos de dança e por aí vai. Mas falando do filme, do projeto em si, aonde é que está o grande problema do longa? Eu particularmente não vi algo tão comprometedor que justifique a nota péssima que a crítica e certas pessoas deram para o longa-metragem. Mas também não vou ser hipócrita e dizer que o filme é absoluto cinema, que ele é perfeito. Ele tem sim as suas falhas, mas essas falhas, no meu ponto de vista, não são tão grandes ao ponto de arruinar a minha experiência no cinema. Michael não foi feito para explorar mais das polêmicas que o artista se envolveu enquanto vivo. Não, esquece isso. E assim como eu acredito que você já deve estar cansado de acompanhar documentários e a própria mídia a aparecer para detonar a vida dele. Uma coisa é ver documentários e a mídia a contar a vida do Michael do seu jeito. Outra coisa é ver um filme sobre ele produzido por pessoas que realmente viveram com ele. Tem uma enorme diferença aqui. Para além de ser uma carta de agradecimento por tudo que o Rei do Pop fez enquanto vivo, tal como eu já disse, esse projeto é também um presente para os fãs. Eu particularmente me senti como se tivesse assistido a vários shows do Jackson 5 e do Michael Jackson sendo interrompido por diversas partes da sua vida pessoal, e realmente isso ficou muito bom. E na parte da vida pessoal, você consegue ver claramente como a família dele, principalmente os seus pais, influenciaram muito no artista e na pessoa Michael Jackson que o mundo conheceu. Seu pai era abusivo e controlador demais. Joseph ou Joe Jackson queria tudo no mínimo detalhe, na perfeição. Por mais que os rapazes sentissem que estavam a cantar bem e por mais que as pessoas de fora dissessem que eles eram bons, o Joe nunca achava suficiente. Por causa desse lado perfeccionista do pai, de achar que dá sempre para fazer melhor, Michael acabou sendo infectado e o filme mostra exatamente isso. O artista queria tudo no mínimo detalhe, desde as roupas até a posição da câmera. Ele não só herdou o lado perfeccionista do pai, como também herdou um pouco da sua arrogância. No momento em que o artista conhece o John Branca, ele mostra um pouco desse lado ao questionar quem era ele e se ele estava capacitado para ajudar o Michael a se tornar numa grande estrela. E aqui você vê também um pouco da ambição do artista. Ele não queria ser só o maior dos Estados Unidos ou o maior do seu continente, ele queria ser o maior do mundo. E que conseguiu. O que o Michael queria para si era basicamente o que o pai queria para a família, ou se calhar para ele mesmo, que era reconhecimento mundial. Depois de passar por momentos difíceis em Gary, o que o Joe mais queria era dar a volta por cima e se sentir no Big Boss. Como ele não estava capacitado para tal, então ele viu nos filhos a oportunidade perfeita para almejar os seus sonhos. E isso não é um caso isolado. Existem muitos pais por aí na vida real e veem nos filhos a oportunidade de alcançar tudo aquilo que sonharam. O Michael foi mais uma vítima desse tipo de caso. Felizmente para ele,
conseguiu encontrar o seu caminho e se tornou no que todos nós sabemos. Todo mundo sabia que ele era especial, inclusive ele. E sabendo do seu brilho, junto das ideias mirabolantes que não paravam de circular na sua cabeça, o artista decidiu seguir carreira solo, o que quase fez o seu pai apanhar um ataque cardíaco, pois o Michael era justamente a mina de ouro da família. O My Precious. O Joe traumatizou tanto o seu filho que mesmo depois de adulto ele não conseguia olhar na cara do próprio pai e dizer o que realmente pensava. Foi necessário o Michael pedir ajuda de pessoas de fora para lidar com o próprio pai. Por mais que mesmo que de forma indireta o pai ficou a saber que já não era responsável pela carreira do filho, ele insistia em se apresentar como agente. O nível de egoísmo e protagonismo dele era simplesmente nojento. E o ápice disso foi na cena do trágico acidente durante a gravação da parceria com a Pepsi. Mesmo com o filho internado e com diversas queimaduras do 3º grau, tudo que o Joe queria saber naquele momento era quando ele estaria apto para voltar para o palco. Isso é doentio. Por mais que o Michael não concordasse com a maneira de pensar e de fazer as coisas do pai, no fim ele acabava cedendo. Sabe por quê? Porque ele gostava muito da família dele. Por causa de ter sido exposto ao mundo desde muito cedo, o Michael não teve tempo de fazer amigos, não teve tempo sequer de ter infância. Todas as crianças que se aproximavam dele só queriam autógrafos e fotos. As únicas pessoas que ele poderia confiar de verdade era a própria família. Ele sabia que se perdesse a família, não restaria mais nada. Sabendo desse lado mais família do filho, Joe apelava sempre para o lado emocional para obrigar o Michael a fazer tudo o que ele queria. Ele era manipulador. Por causa dos diversos abusos sofridos, o Michael não conseguia sequer olhar para o pai. E o filme dá ênfase para isso desde o princípio, desde os ensaios com os irmãos na presença do pai, até o momento em que o pai confronta ele e o obriga a voltar para o Jackson 5 e a fazer uma tour com os irmãos. Michael nunca teve a capacidade de olhar diretamente para os olhos do pai e dizer o que realmente sentia. Mas depois de notar que se ele não tomasse alguma atitude, as coisas nunca mudariam, eis que chega o último show da tour com seus irmãos. E ali ele finalmente consegue olhar para o pai e em seguida falar para o mundo todo que aquela era a última vez que eles veriam os Jackson 5 juntos. Essa cena para mim foi simplesmente perfeita. Isso sim é que é absoluto cinema. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E para piorar a situação do pai, aquilo aconteceu justamente após o Joe dar as caras e dizer que pretendia fazer uma turnê mundial. Foi uma humilhação gigantesca. Sendo um manipulador, adivinha o que o Joe fez após essa humilhação? Isso mesmo, ele foi atrás do Michael e tentou convencer ele a mudar de ideias. E quando notou que ele não tinha como convencer o filho a mudar de ideias, nem mesmo com violência, que era a sua especialidade, tudo que ele fez foi apelar mais uma vez para o lado emocional, ao dizer para o Michael que ele era o pai dele. Foi bom demais ver essa cena. Mas tá, já falei muito do pai, que é praticamente o vilão do filme. Mas e quanto à mãe? Enquanto o pai era mais focado no Michael Jackson, o artista, a mãe era mais focada no lado humano do filho. Eu acredito que o Michael só não se tornou naquilo que o pai era por causa da mãe, que era doce e amorosa. O mesmo amor e doçura que ele recebeu da mãe, ele procurava espalhar para o mundo, principalmente para as crianças. Mesmo após aquele trágico acidente durante as gravações do comercial da Pepsi, o Michael conseguia arranjar tempo para sair do seu quarto de hospital e ir visitar as outras crianças que também estavam internadas. Como ele tinha dificuldades para fazer amizades verdadeiras, por ser uma superestrela desde criança, aquele momento com as outras crianças, com os seus inúmeros animais e com a família, eram basicamente os únicos momentos em que o Michael podia ser o Michael, não o Michael superestrela, e sim o Michael ser humano. Fora tudo o que já foi mencionado, tal como destaca a sinopse do filme, o longa mostra como foi todo o processo, desde o início até a sua explosão como artista solo nos anos 80. Processo criativo, inspiração para as músicas, conflitos, shows, videoclipes e por aí fora. É difícil você ver esse filme, ouvir as músicas e não querer cantar. Eu cantei! E antes que eu me esqueça, sabe aquela polêmica de que o Michael sempre quis ser branco? O filme mostra isso. Quando vivo, o próprio artista já tinha deixado claro que ele tinha orgulho das suas raízes, mas a mídia, como sempre, arranjava sempre um jeito de passar a verdade que eles acreditavam, não a verdade do artista. Is your skin lighter because you don't like being black? Okay, number one, as I know of, there is no such thing as skin bleaching. I have never seen it. I don't know what it is. Well, they used to have those products growing up. I used to hear, always use bleach and glow, but you'd have to have about 300,000 gallons to... Okay, number one, this is the situation. I have a skin disorder that destroys the pigmentation of the skin. It's something that I cannot help.
okay? But when people make up stories that I don't want to be who I am, it hurts me. Pista. A pele dele era por causa do vitiligo e o cabelo era peruca. Sim, isso mesmo que você ouviu. O cabelo do Michael Jackson era nada mais, nada menos que uma peruca. Ele usava essa peruca para esconder os danos causados durante o comercial da Pepsi. E quanto ao nariz fino, ele fez uma cirurgia para afinar o nariz por causa do seu pai que colocou na cabeça dele que o nariz dele era feio. A transformação do Michael não foi consequência do ódio que ele tinha das suas raízes, e sim consequência dos abusos do pai, da doença que ele tinha e do trágico acidente que ele sofreu. Tudo isso é apresentado no filme. Quanto às atuações, para terminar, eu não tenho críticas. Todo mundo interpretou muito bem o seu papel, mas para mim, os grandes destaques foram Jafar Jackson, que simplesmente deu um show interpretando o seu tio, a Nia Long, que interpretou a mãe do Michael e conseguiu passar aquela preocupação de mãe em relação ao filho, e claro, o Coleman Domingo, que conseguiu me fazer sentir raiva do Joe Jackson. Sério, esse ator roubou a cena. Mas aí, Ignorers, me digam o que acharam desse vídeo. Já assistiram ao Michael? Se sim, o que acharam? Deixem tudo nos comentários. Lembrem-se, sujeito a errar, disposto a aprender. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sino das notificações. Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na cultura pop, filmes, séries, animes, mangás e muito mais, o melhor local para você estar inscrito é esse humilde canal. Valeu por tudo, Ignorers, e nos vemos na próxima. Fiquem bem.